fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um bar, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Fosse um bar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Numa tarde quente eu fui embora de Brasília num submarino do Lago Paranoá. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar. Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV, meu peito quase arrebentar. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar. Quem quiser que faça o velho jogo da política na sífilis, que a maneira de pensar. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar. Eu tenho coração vermelho, que o canto é o espelho do que se passa por lá. Oi, lá no Rio de Janeiro, namorando Madalena na beira do mar. Estamos no Leblon,
um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem uma entrevista com o Oswaldo Montenegro. O que levaria um cantor famoso da MPB a fazer o que fez em sua própria casa? Tudo bem? Seja bem-vindo. O chão, as paredes e o teto, né? Pintei tudo. Não deixei nem um centímetro sem pintar. Ah, rapaz, o banheiro... Eu escrevi aqui, sim, é você. Pra você não ter a menor dúvida que quando você olha no espelho, você tá ali. Dentro do chuveiro tá pintado também o boxe. A cozinha tá camuflado, nem tinha visto. Mas qualquer dia vai ter que ficar definido o caminho mais louco do que essa coisa não sabe. Alguns poucos objetos e eletrodomésticos do apartamento não foram pintados. A televisão conseguiu escapar, mas o aparelho de som, olha, foi todo pintado, as caixas também. E o violão de Oswaldo Montenegro foi pintado, olha, na frente, atrás. O piano também, né? Você chegou a pintar o piano? Na verdade, eu pintei o piano inteiro, mas Madalena Salles, nossa flautista, tocamos juntos há 30 anos. Ela disse que o piano já era demais, mandou que o pusessem na forma original. Um impulso incontido. Então eu comecei a pintar e depois, de repente, não consegui parar. E comecei a ter a sensação de que eu quero morar dentro de um quadro. Foi há 5 anos quando Oswaldo comprou latas e latas de tinta e não parou mais de pintar. É como se me desse quase que um vazio insuportável. E começar a pintar isso aqui me deu uma estranha alegria, me deu uma euforia, uma coisa que beirava a loucura no sentido mais feliz da palavra loucura. Era loucura como é louco tudo. Até quando eu pintei, a arrumadeira ligou para Madalena e falou, olha, eu acho que o Montenegro pirou e tal. E eu até falei com ela, minha senhora, quando eu pintar o apartamento de outra pessoa, a senhora me perna, mas enquanto eu pintar o meu, né, tá tranquilo, né? Evidentemente não é muito comum esse tipo de manifestação artística dentro da casa da gente, né? Certo. Você não tem receio de que acha que é uma maluquice? Eu diria que não precisa se preocupar, que eu estou muito bem e que eu tenho 2 privilégios, dos quais eu não esqueço nunca. Um é que eu vivo cercado de afeto e segundo, que eu tenho a sorte de trabalhar no que eu adoro trabalhar. Eu trabalho com teatro, música, fiz meu primeiro filme. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar. Você poder ir para o trabalho com prazer, para mim, é o maior privilégio que um homem pode ter e eu tenho. A ideia de viver com prazer e experimentar o novo levou Oswaldo a inventar um personagem. Aí eu pensei, tem uma coisa que eu nunca fui. Eu nunca fui outra pessoa. Ele passou 3 meses com outro nome, outra identidade, outra profissão. Cortei a barba, cortei o cabelo e fui ser Sérgio Antunes, que eu inventei, que era um sociólogo, e comecei a conhecer um montão de pessoas e cheguei a viver a sensação muito louca de estar num apartamento e que ouviam o meu disco. E vivi uma sensação muito louca de eu dizer no apartamento algumas coisas críticas em relação ao meu próprio disco. Depois descobri que eu era igualzinho a mim mesmo e aí voltei. Submarino do Lago Paranoá. O que é lucidez e o que é loucura? Bom, obviamente é muito difícil conceituar a loucura e a lucidez, mas para mim a lucidez tem um aspecto visível e claro que é respeitar o espaço do outro. Você é lúcido ou é louco? Eu tenho certeza absoluta que eu sou um lúcido. Acho que todo ser humano deve se expressar da maneira mais livre possível, eu tenho certeza absoluta. E nada melhor do que a nossa casa para a gente exercer isso. Tchauzinho aqui, ó. Tá de novo. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida
mas a outra metade é saudade.